Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse nosso 11º encontro num domingo de Páscoa em quarentena. Feliz Páscoa a todos, que todos se sintam abençoados por esse significado da Páscoa de Jesus Cristo. Quem sabe um dia para aprofundarmos nossa compreensão da Páscoa para além de um feriado, feriado em quarentena, né? Para além de um feriado, para além dos chocolates, para além das festas, que nesse tempo de quarentena, né, em que todos fomos obrigados a guardar uma quaresma aí meio que sem querer, nós tenhamos uma nova compreensão da Páscoa de Jesus Cristo, dessa longa memória da nossa fé, que é representada por Jesus Cristo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema. Nós temos falado sobre a teologia da generosidade, feito uma longa caminhada, uma caminhada de construção teológica, e eu espero que vocês tenham esta mesma compreensão, esta mesma busca, entendendo que não é mais suficiente apenas citar versículos, especialmente quando isolados, mas é necessário resgatar a inteligência da fé, a vivência daquilo que foi proposto para um povo e que foi registrado para nosso exemplo. Eu tenho percebido, como leitor antigo das Escrituras, leio a Bíblia há muito tempo, tenho percebido essa necessidade de entrar no mundo da Bíblia, de resgatar a mentalidade, a experiência, o sentimento, porque pulsa por trás do texto uma mentalidade, né? A mentalidade de Yahvé, propriamente, a mentalidade dos profetas, a mentalidade do povo. Então esse dilema, essa tensão de pensamentos está reservada para um estudo mais detalhado, mais aprofundado das Escrituras. É isso que nós temos procurado fazer, colocar o tema no seu devido leito, no seu devido contexto, e a partir disso, então, compreender o que está por trás, qual é a problemática, qual é a proposta também, qual é o seu alcance, quais são suas implicações para a nossa vida. Bom, eu estou fazendo uma teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? Uma teologia que obedece o contexto e a evolução dos textos bíblicos. Não sei se todos estão familiarizados com esse termo teologia bíblica. Claro que toda teologia deve ser bíblica, não é disso que se trata, mas quando a gente fala em teologia bíblica, especificamente, nós estamos querendo dizer uma teologia direta sobre o texto das Escrituras, tomado em seu devido lugar, tanto no cânon, como na história, como naquele tempo, né? Então, é uma forma de olhar as Escrituras, digamos, a mais fundamental, né? Mais especificamente do que isso, ou seja, mais detalhado, só a teologia exegética, aquela que olha palavrinha por palavrinha, né? Que olha perícopes do texto. A partir daí, nós temos, então, uma teologia bíblica, e é isso que eu estou procurando fazer. Uma teologia bíblica do Novo Testamento, ao mesmo tempo que é bíblica, também é temática, porque eu estou fazendo esse recorte do tema da generosidade, né? E seguindo certos critérios bem objetivos, que são a manutenção do culto, a manutenção da tribo sacerdotal, a tribo de Levi, e a manutenção dos pobres, o amparo dos pobres, porque nós temos entendido que esses eram os objetivos legais, estatutários
da prática do dízimo, que é, digamos, o método objetivo da prática da generosidade. É claro que a generosidade vai muito além da prática legalística, mas para a gente não cair numa análise subjetiva, que poderia correr o risco de uma intervenção minha ou de quem estiver pensando o tema, a gente está seguindo então esses critérios objetivos de análise, né? Que são o dízimo e outros como é que eu poderia dizer? Outros elementos que formam esse sistema, né? Outras regras que formam esse sistema de proteção social, que resulta no culto a Yahvé, o Deus dos pobres, né? No amparo à tribo de Yahvé, a tribo que foi escolhida para ser pobre, pobre no sentido de posses, de meios, e o cuidado daqueles pobres eventuais. Bom, feito esse resgate, essa defesa, essa justificativa do tema e da abordagem, e por que tão detalhado e por que tão longo esse curso, né? Já estamos na 11ª aula. Vamos então ao nosso tema de hoje. Eu falei nas últimas 3 aulas sobre o reino dividido. Hoje é a 18ª aula, a 11ª aula, então a 10ª, a 9ª, a 8ª aula. Na 8ª aula eu falei sobre o Reino do Norte e o seu colapso total. E então retomamos na 9ª aula e na 10ª aula a história da generosidade no Reino do Sul. E o Reino do Sul também, embora eu não tenha explicitado isso, o Reino do Sul entra em colapso total. E esse colapso se dá com a conquista, a dominação do Reino do Sul pelo Império da Babilônia. Eu quero hoje levá-los a um período da história em que nós chamamos de cativeiro babilônico ou exílio, né? Podemos chamar de cativeiro babilônico porque a terra é submetida a um cativeiro, né? Mas não no sentido de escravidão. O povo não é propriamente escravo, como foi escravo no Egito, né? Sujeito a trabalhos forçados, a tortura, a exploração direta aflitiva, né? Aquela exploração de surras diárias e opressão direta mesmo, né? Não devemos pensar dessa forma em relação à Babilônia. Por isso o termo também usado aqui é exílio, ou seja, o povo é tirado da sua terra e exilado. O povo agora vai experimentar o status do estrangeiro. Não o estrangeiro escravo, como eles haviam sido no Egito, mas o estrangeiro, viver em terra estranha. Eu poderia ter pulado esse período e ido direto para o período seguinte, que é o período pós-exílico, o período de Zorobabel e depois o período de Esdras e Neemias, aonde nós vamos encontrar muito material sobre o dízimo. Mas eu preferi reservar esse domingo, né? Esse domingo que eu não sabia que ia cair na Páscoa, mas quis reservar esse domingo para a gente pensar juntos nesse colapso total pela primeira vez, 1000 anos depois de Moisés, 1000 anos depois da lei. Olha quanto tempo, né? São 2 Brasis inteiros, quer dizer, é um milênio de história, arredondando assim, mais ou menos, obviamente. Após, né, então, a legislação, o estabelecimento do estatuto que nós temos observado até agora, o estatuto de Moisés, a lei de Deus, né, para observarmos esse período de colapso total. Você poderia até perguntar, tá, se é colapso total, então o que nós vamos analisar nesse período? Nós vamos analisar esse apagão completo. Nós vamos analisar um período em que a lei
foi completamente desrespeitada, porque a aliança de Moisés, a aliança feita com o povo de Israel, de Deus com Israel, estava completamente colapsada. Por que está colapsada? Porque a cidade de Jerusalém é destruída, porque o templo é destruído. Se o templo é destruído, não tem mais o sistema sacerdotal. Imaginem vocês a crise de uma tribo que vivia em função do templo e agora tem o templo em escombros. Toda aquela glória do templo de Salomão, já de certa forma apagada, né, por causa do empobrecimento do povo, por causa da idolatria e tal. Mas esse sistema completamente colapsado. E todo o povo reduzido ao status de pobreza. Todo o povo na pobreza. Então é interessante, por um lado, eu pensei, será que tem alguma coisa para estudar nesse período? Mas acabei verificando que sim, que nós podemos tirar lições desse período trágico da história de Israel, de Judá, de Israel. Bom, acho que deu para entender, né? Nós vamos estudar o nosso tema por meio daqueles critérios no período chamado cativeiro babilônico ou exílio. Uma pequena noção histórica, porque nem todos conseguem ter uma visão histórica desse período lendo as Escrituras, né? Para compreender esse período, a gente teria que ler aí final de Reis, final de Segundo Reis, final de Segundo Crônicas, o final de Jeremias, uma boa parte de Jeremias, o livro de Lamentações e uma boa parte de Ezequiel. Poderíamos ler também Daniel, mas Daniel é, como vocês sabem, vivido e escrito e experimentado todo o drama da vida de Daniel já no exílio, e então ele enfoca mais a história do povo lá fora. Nós podemos pegar um pouco dessa história. Então, repetindo, onde está narrada essa história? Essa história está narrada em diversos fragmentos, mas você não tem uma história completa que te dê assim, uma visão global desse período. Então eu vou dar aqui para vocês essa colcha de retalhos formada a partir de final do livro de Segundo Reis, final do livro de Segundo Crônicas, uma parte de Jeremias, uma parte, Lamentações, né, pode ser inteira, claro, o pequeno livrinho de Lamentações, uma boa parte de Ezequiel e uma parte de Daniel, né? Menos um pouco Daniel, porque a história de Daniel se dá dentro do império e não enfoca tanto o povo exilado. Então, por isso eu não posso me servir muito desse tempo aqui. Quanto tempo dura? Quer dizer, a gente está falando aqui de quantos anos? Olha, eu estou falando, biblicamente cronometrado, um período de 70 anos. Por que 70? Porque esse número 70, esse lapso temporal de 70 anos, é aquele que foi estabelecido pelo profeta Jeremias. Em Jeremias você vai encontrar esta predição de 70 anos. Capítulo 24, capítulo 29, por ali ele vai falar dos 70 anos. E lá em Daniel, capítulo 9, você vai perceber que Daniel, no final desse período, compreendeu que era de 70 anos. Se a gente tentar fazer a conta e achar quando começa e quando termina esse período de 70 anos, a gente não consegue bater essa conta. É muito difícil chegar a esta conta de 70 anos. Então pode ser que a gente não tenha o marco inicial e o marco final para fechar os 70 anos, ou pode ser que Deus tenha dado um desconto, né? Tenha dado um desconto, falando assim, 70 anos eles não vão aguentar, né? Então a misericórdia de Deus tenha intervindo, né, nesse período
e feito um desconto final. Assim como a mãe fala, vai ficar uma semana de castigo sem internet. Mas lá pela quinta-feira, sexta-feira, ela fala, você ficou bonzinho e tal, né? Então pode ser alguma coisa assim, não sei bem. Nós conseguimos chegar aqui a uma conta de 65 anos. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse período de 70 anos dividido, não ao meio, mas dividido em uma parte anterior à destruição do templo e uma parte posterior à destruição do templo, tá? Esse período é dividido assim mais ou menos em 20 para 50, tá? Mais ou menos 20 para 50. 20 anos antes da destruição do templo, em que o povo está subjugado ao Império Babilônico, portanto, sob outro regime, tá? Um regime em que impera sobre o povo o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. Em que o templo, a liderança, o rei, o sacerdote, toda a liderança do povo, tem a opção de ou sujeitar-se ao império ou sujeitar-se a Yahvé de todo o coração. Jeremias e Ezequiel vão trabalhar neste período aí, né? Então, as porções de Jeremias, se vocês lerem Jeremias e Ezequiel, vocês vão perceber que eles estão fazendo um grande esforço para que o povo se converta. Se converta no templo, se converta no trono e se converta no povo, na economia, na observância dos estatutos. Então, o livro de Jeremias pode ser dividido assim. Tem uma parte que ele profetiza, que é uma parte anterior à queda de Jerusalém. E uma outra parte em que ele profetiza, que é posterior à queda de Jerusalém. O Ezequiel, a mesma coisa. Tem um período em que ele profetiza anterior à queda de Jerusalém. E tem um outro período que ele profetiza posterior à queda de Jerusalém. Então, a queda de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, é o marco dentro deste período que nós vamos observar. Tá? Então você vai estar pesquisando o domínio sem que eles tenham sido levados Isso. E contando como exílio já? Isso, isso, exatamente. Daí... Não como exílio, como dominação babilônica. Como Mas dominação. Mas está dentro desses 70 anos? Está dentro, está dentro. Eu estou considerando dentro. Tá, e depois, a partir da queda e destruição, que eles são levados. Isso, exatamente. Vamos explicar bem. Não, eu vou colocar aqui, eu estou só... então é o seguinte, a Irene colocou aqui, está dentro dos 70 anos, na minha contagem está, e eu vou já mostrar por quê. Então veja só, dentro desse período de dominação babilônica, nós temos então cerca de 20 anos antes da destruição do templo e cerca de 50 anos após a destruição do templo. No primeiro período, o povo está em Jerusalém, está em Judá, onde eles vivem, no país deles, porém sob domínio dos babilônicos. O rei é um rei fantoche, ele é um rei tributário, ou seja, ele paga indenização ao seu novo senhor. Qual senhor? Nabucodonosor. Ele é o novo dono do mundo, ok? O templo funciona precariamente. Por que funciona precariamente? Porque o reino está sob domínio de Nabucodonosor. E quando eu digo tributário, é um tributo indenizatório, expoliatório. Então, a intenção do Nabucodonosor, do império, como é que fala? Sugar... Tá me faltando a palavra, mas arrancar o imposto do povo para mantê-lo subjugado, né? Então, o templo vai funcionar precariamente, né? É uma oportunidade que eles têm de aferrar-se à lei de Moisés para então demonstrar sua fidelidade a Yahvé,
ou então ceder ao novo Senhor da terra com seus deuses e tentar agradá-lo, né? Então esse é o drama aqui no período de Jeremias, tá? Drenar, essa é a palavra que eu estava procurando. Não é um imposto, isso tem que ficar muito claro aqui, não é um imposto normal como nós estamos acostumados hoje. É um imposto imperial. O imposto imperial, ele era estabelecido, sempre foi assim, para drenar os recursos daquele povo e mantê-lo de joelhos. Porque se aquele povo conseguisse prover suas necessidades, ele poderia, quem sabe, se rebelar, né? Então a intenção do império sempre foi manter os povos de joelhos, como fazem até hoje. Né? Como então fazem essa até era a hoje. Opressão, não tinha violência propriamente dita. A violência havia e sempre vai haver se você não aceitar a dominação. Okay, tá. Né? É por isso, inclusive, que Jerusalém vai ser destruída. Porque o rei de plantão, o rei fantoche, ele tenta se rebelar contra Nabucodonosor, contra os babilônios, e buscar socorro no Egito. Então, se você ler Quem era o rei mesmo? Zedequias, aqui no caso, eu vou falar dos reis. Tem o Joaquim, o Zedequias e tal, tem alguns reis. Esse período de 20 anos, né? São pelo menos 2 reis, o Joaquim e o Zedequias, cada um 11 anos, mais ou menos isso. Onde é que eu estava? Se a gente ler Jeremias e Ezequiel, a gente vai perceber que a oscilação entre Babilônia e o Egito está sempre presente, né? Então, se eles rejeitam essa dominação, aí há violência, né? Então, é nesse sentido que nós temos que perceber o ministério profético desses 2 personagens, pelo menos. Tem outros aí, mas vamos ficar com esses que nós estamos falando. Quando se dá esta rebelião do povo de Judá contra a Babilônia, então Nabucodonosor toma uma decisão radical: esmagar Jerusalém. Ao esmagar Jerusalém, eles esmagam também o templo. E esmagando o templo, a intenção é desarticular completamente o povo. Deixar esse povo sem nenhuma forma de identidade, de funcionamento, nenhuma possibilidade de resistência, de reorganização. E então eles fazem a última deportação, a deportação do povo para a Babilônia. Porém, não deporta todo mundo. Deixa na terra a pobraiada. E então nós vamos ver aqui, neste período, a menção aos pobres. Percebam o seguinte: a gente está procurando os pobres desde o tempo dos juízes, que nós estamos procurando os pobres. Não se fala dos pobres, né? O dízimo, quando funciona, é para o templo. Agora nós vamos entrar num período em que o trono é completamente derrotado, o templo é completamente derrotado, e eis que surgem os pobres, né? Então é interessante observar esse período por essa perspectiva. Você tá? datou? Vou datar agora. Então vamos lá. Esse período que vai da queda de Jerusalém até o fim do período dá mais ou menos 40 e poucos anos. Por isso que eu estou juntando esses 20 anos primeiros para chegar perto dos 70. Então vamos lá. Tudo começa no ano 605. No ano 605, Nabucodonosor conquista Judá. Não destrói, mas leva o rei cativo. O rei que estava lá de plantão é levado cativo. É nesta deportação que Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Então eu vou falar para vocês agora brevemente em 3 etapas da deportação. Então vamos identificar essas etapas pelos profetas, né? Então a primeira etapa é a etapa de Daniel. Então você segue lá a historinha de Daniel e seus amiguinhos na fornalha de fogo, né, adivinhando os sonhos e tal. É a historinha de Daniel lá da tia
da escola bíblica dominical, né? Então, esse é o primeiro período, tá? O segundo período ocorre cerca de 8 anos depois, em 597, um segundo ataque a Judá, quando Ezequiel é levado cativo. Então, o Ezequiel não era profeta. O Ezequiel era um sacerdote, ele era um candidato, um aspirante ao sacerdócio. Então, antes dos 30 anos por aí, ele é levado para o interior do Império Babilônico. Então, Daniel fica na capital, né? E o Ezequiel é levado lá para os cafundó do Império, junto com muitos e muitos judeus. Essa é a segunda deportação, mas Jerusalém ainda funciona. Então, se você ler o livro de Ezequiel, especialmente os primeiros 24 capítulos, os primeiros 24 capítulos, ele ainda fala do templo, ele fala do rei, ele fala dos sacerdotes, ele fala da situação de Jerusalém sob domínio babilônico, porém a cidade ainda existe, ok? Passam-se cerca de 10 anos e então ocorre o ataque final, o ataque a Jerusalém, o ataque ao templo no período do rei Zedequias. Aqui ocorre uma mortandade, uma carnificina, um genocídio, milhares de judeus são mortos e todo mundo, todos aqueles que poderiam articular alguma forma de resistência, todos os profissionais, todos os que pensam, toda a elite restante, tudo é levado embora. Ficam apenas os fracos e os pobres. O único que o livro narra, e Jeremias que narra, que recebe salvo-conduto para ficar ou ir, é Jeremias. O rei parece que gosta de Jeremias e, através do seu capitão, fala com Jeremias: olha, você aí, Jeremias, você quer vir ou ficar? Se você vir comigo, eu te trato bem. Quer ficar? Fique aí. E Jeremias está com seu coração estraçalhado, não sabe o que decidir. Então o capitão decide por ele e fala: fique aí então, dá a ele um presente e tal, e ele fica na terra. Então você datou a terceira deportação? A terceira deportação em 587. Então a primeira em 605, Tá. a segunda em 597 e a terceira em 587. Tá. Esta de 587 é a queda de Jerusalém, tá? A data varia aí um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é por aí. É 587, o terceiro ataque, quando o templo é destruído. Então, o que nós temos? Nós temos um período em que o templo ainda funciona, os sacerdotes ainda funcionam, né? E depois um outro período em que Jerusalém está em escombros. Então, o templo não funciona, os sacerdotes não estão mais em Jerusalém. O Ezequiel é um exemplo de sacerdote exilado, né? E nós vamos verificar aqui, então, o que acontece com os pobres. Então, a classe média e a elite elevada só ficam os pobres. Ficam os pobres, tá. Fica a classe baixa, para usar a terminologia, né, a classificação moderna e tal. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Presta atenção. Nós vamos analisar aqueles 3 critérios do cuidado do templo, amparo do templo, cuidado dos sacerdotes, amparo dos sacerdotes e amparo dos pobres, em 2 períodos contínuos. 2 períodos. Quais? Um antes da queda, para mostrar a corrupção, a decadência, e outro posterior à queda de Jerusalém, maior, né? Chamado de exílio, né? De colapso total. Tá? Então, 3 critérios em 2 períodos. 3 e 2, 6. Não, tem nada a ver.
3 critérios Tá. em 2 períodos. É bom sempre Tá. frisar, porque quem está chegando, Ok. que a gente está analisando esses 3 Tá? Então, aspectos. é isso que eu estou falando. Bom, tem um relatório em 2 Reis, capítulo 17, depois vocês leiam, não dá para ler agora detalhadamente, porque a gente precisa avançar. Tem um relatório em 2 Reis, capítulo 17, que resume, deixa eu até achar aqui, ele, a partir do versículo 7, é um longo capítulo, do versículo 7 até o versículo 28, depois até o versículo 41, é um resumo, quem sabe até escrito por Jeremias, né? Um resumo das causas do exílio. Por que foi necessário ou por que aconteceu uma intervenção tão drástica na vida do povo de Deus, do povo de Judá, né? Por que eles foram tão severamente punidos? Esse relatório aqui, se vocês lerem depois, 2 Reis, versículo 17, eu fiz aqui, capítulo 17, versículo 7, eu fiz aqui um resuminho, mas ele fala o seguinte: desobedeceram a Yahvé, não cumpriram os mandamentos e os estatutos de Yahvé. E, além disso, prestaram cultos a deuses estranhos. Eu já falei nesta nossa abordagem, para quem está seguindo as aulas, que o estatuto de Yahvé tinha uma natureza exclusiva, própria, e que os outros deuses todos tinham um tratamento, um culto também próprio. Que a idolatria era uma forma de manipular, de manusear os poderes para garantir a subsistência. E que a lei de Yahvé passava por outro método. Passava pelo método do culto coletivo, da responsabilidade coletiva pelo culto, de uma classe sacerdotal que não era da elite, mas que era sem propriedade alguma e que representava a base, então, da sociedade. Isto não foi obedecido, portanto, Deus permite que o povo entre em colapso total e experimente a ausência de estatutos. Experimente o que é servir deuses estranhos. Experimente a lógica do império. É império que vocês querem? São deuses que vocês querem? Então eu vou deixar vocês experimentarem o que é a lógica do império e o que é o culto a deuses estranhos. Ele fala claramente sobre a desobediência dos estatutos de Deus e a adoção de estatutos das outras nações. Então eu proponho aqui entender como duas lógicas, né? Uma lógica da generosidade e a lógica idolátrica, a lógica da garantia da vida, né? Por que eles serviam os outros deuses? Porque os outros deuses poderiam, quem sabe, se devidamente manipulados, garantir a independência, garantir frutos em abundância para garantir a riqueza do rei, a riqueza dos sacerdotes, a prosperidade, né? Duas teologias em andamento aqui. No versículo 15 fala assim, 17 e 15, né? Rejeitaram os estatutos e a aliança que eu fizera com seus pais, como também as advertências com que eu protestara contra eles. Serviram ídolos e se tornaram inúteis como seus ídolos. Seguiram as nações ao redor delas, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. A quem deveriam imitar? Deveriam imitar Yahvé, o Deus dos escravos, o Deus que livrou os escravos do Egito, ou deveria imitar os deuses do Egito, os deuses dos senhores do mundo? O profeta Ezequiel vai dizer que eles encheram a cidade de violência,
que eles praticaram violência, que eles derramaram muito sangue. E aqui nós podemos pensar no sangue das vítimas, né? Toda sociedade sacrifica uma classe de pessoas que são consideradas descartáveis. Agora, no nosso Brasil atual, podem ser os velhos, os pobres. Mas a lógica das sociedades, a lógica dos impérios, sempre foi a exclusão de uma determinada classe que vai assumir todos os conflitos internos daquela sociedade e vai pagar o pato, né? E, normalmente, quem escolhe essas vítimas são os sacerdotes, são os poderosos, aqueles que querem garantir a sociedade, expulsando de dentro dela as tensões, né? Essa é uma filosofia, um modo de encarar a violência e especialmente a violência ligada ao culto, a violência sagrada, né? A fé de Israel descarrega esta expiação sobre um animal, né? Um animal, nunca um sacrifício humano, sobre um animal, e um animal que vai prefigurar o definitivo e absoluto sacrifício de Jesus Cristo, para extirpar de uma vez para sempre a ideia do sacrifício. E esta palavrinha, não posso deixar de observar, está voltando à nossa fé como sacrifícios financeiros, né? Apenas uma nota para mostrar como essa palavra foi excluída do nosso meio por causa de Jesus Cristo. Eles se recusaram a se arrepender. Eles recusaram ouvir os profetas. Nos versículos 13 e 14 fala: não deram ouvidos aos profetas que convocavam a obediência. Se você ler a oração de Daniel no capítulo 9, você vai perceber que Daniel fala exatamente isso. Deus, o Senhor enviou profetas, o Senhor nos advertiu, mas nós não ouvimos. Agora, tem um motivo do exílio que eu vou destacar lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que quase passa batido, capítulo 36, versículo 21, e depende até da tradução da Bíblia que você vai usar, que é o seguinte, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 21, quando fala que, levou para a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação, todos os dias da desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Uma outra versão fala o seguinte: a terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada, até que se completaram 70 anos. Deus cobrou do povo, parece que essa é a ideia aqui, Deus cobrou do povo, por meio desses 70 anos de não agricultura, de terra, de terra arrasada, a terra descansar, Deus cobrou 70 anos. Um ano para cada ano sabático. Um ano para cada ano em que eles deveriam ter deixado para os pobres. Agora, os pobres vão desfrutar da terra, vão plantar o seu pão, vão plantar as suas colheitas e vão usufruir da terra das elites,
do campo dos reis, do campo do sacerdote, do campo dos ricos, daqueles que queriam fazer os seus campos produzirem excedente para dar para os ídolos e não para trazer aos pobres levitas, nem aos pobres estrangeiros, órfãos e viúvas. Deus falou: ah, é? Então agora eu vou cobrar a minha parte. Eu vou deixar a terra descansar por 70 anos. E vocês vão para o exílio. É império que vocês querem? Então eu vou dar império para vocês. É idolatria que vocês querem? Então eu vou dar idolatria para vocês, até que vocês percebam a gravidade do erro que cometeram. Então eu queria desafiar vocês a lerem essa referência de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, em outras traduções, para que vocês percebam que Deus cobrou aqui do povo o trato da aliança. Porque o trato da aliança, ou seja, a aliança, tinha um fiador. Quem era o fiador? O pobre oficial de Yahvé, o sacerdote e os levitas, que eram os preservadores, o fiel da balança, para garantir que não houvesse pobres. Como o povo se desviou para a mentalidade do império, como o povo sempre ficou cocheando, como disse Elias, buscando a idolatria, buscando resgatar a lógica do Egito, Deus fala: então agora eu vou dar para vocês a última moda em império. Aquele império que está dominando até o Egito. Porque o Egito também vai cair sob o império babilônico. Então é império que vocês querem? Beleza. Eu tenho um império última moda, o grande Nabucodonosor. Né? O Mindu comentou que o sacrifício tem a lógica da meritocracia. Quando Cristo se oferece como sacrifício e o extingue, perdemos poder de barganha. Exatamente. A graça nos deixa nu, mas não desistimos de barganhar com Deus. Exatamente. Olha só. Perfeita a tua análise, Mindu. Olha só. Nós nos encontramos hoje numa posição semelhante à do povo antes do exílio, até agora. Podemos fazer essa analogia entre a igreja dos nossos dias, com o Israel anterior ao exílio. Qual analogia? Esta duplicidade, esse coração dividido, né, que tenta servir o Deus da graça, como o povo de Israel também tentava. O templo nunca foi extinto. Ele foi dividido com a idolatria. O trono do filho de Davi nunca foi extinto. Ele foi apenas ideologizado pela mentalidade do império. Né? A igreja tenta fazer a mesma coisa. Ela tenta servir o Cristo da graça. Hoje estamos falando da Páscoa, né? O Cristo crucificado. O nosso Senhor é um cordeiro imolado. O nosso Senhor, o nosso Senhor máximo, é um cordeiro sangrante, para usar a terminologia de Apocalipse, capítulo 5, né? Um cordeiro como tendo sido morto, portanto, um cordeiro sangrante, né? Com a lógica do império. Então, nós estamos cocheando entre esses dois modelos. Né? Quem sabe o doutor coronavírus, né? Nos ajuda a, né? Quem sabe esse exílio babilônico, né, que nós estamos sofrendo, nos cure desse desvio. Né? Nossas grandes igrejas, nossos templos que cabem milhares de pessoas sentadas, ou nossos pequeninos vaticanos, né? Eu acho engraçado, às vezes, em bairros simples, pequenos, né? Tá lá uma igrejinha pequena de uma porta só, escrita sede mundial do ministério, não sei o quê. Quer dizer,
O cara tá com uma portinha lá no bairro, lá na comunidade, mas ele sonha com a grande Babilônia, né? E agora tá tudo fechado, né? Tá tudo fechado. Nossas Babilônias, né? Todas fechadas, né? Quem sabe o Dr. Corona nos ensine de novo, né, o caminho da graça. Bom, feito isso, deixe-me ir então rapidamente para falar sobre o culto. O culto. Antes da queda de Jerusalém e depois da queda de Jerusalém. Antes da queda de Jerusalém, eu vou colocar aqui um versículo só, que está aí no capítulo 36 de 2 Crônicas, em que ele fala assim, ó, capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 14, que fala assim, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo, os líderes e os liderados, aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminavam a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. A gente poderia pensar, poxa vida, nessa hora crítica, não era para eles rasgarem seus corações, pegarem a lei do Senhor e voltar milimetricamente para Yahvé? Não, não foi isso que aconteceu. Eles se apegaram aos deuses da Babilônia ou aos deuses do Egito, pensando se os deuses deles podem dar estabilidade para eles, quem sabe se a gente fizer aliança com eles, nós sobreviveremos. Então eles multiplicavam e multiplicavam as suas abominações. No versículo 16 fala assim, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o povo e não houve remédio algum. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, Ezequiel era um sacerdote desempregado. Estava lá nos Cafundó da Babilônia, onde ele mesmo fala, numa cidadinha chamada Tel Abib, perto do rio Quebar. Ele fala o seguinte, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, Deus falando, né? Os sacerdotes deles transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Então, vem a destruição do templo, toda a riqueza do templo é completamente tomada e levada para a Babilônia, e todo aquele sistema sacerdotal é completamente destruído. Uma coisa importante é a gente pensar agora na crise deste povo, e é um detalhe que passa despercebido, a crise desse povo que agora não tem mais com quem cochear, não tem mais com quem dividir seu coração, porque agora eles vão servir o Deus do povo vencedor. Aqueles que sobreviveram serão levados para a terra de Marduk, para a terra dos deuses da Babilônia, né? E agora eles terão que buscar na memória, terão que buscar nos seus corações um modo de achar Yahvé novamente, sem templo, sem sacrifício, sem estatuto, sem sábado, sem nada, sem descanso. Agora todos caíram no status da pobreza, todos caíram no status da estrangeirice. Todos são pobres e estrangeiros e não tem sistema protetivo, não tem nada que os proteja lá aonde eles vão morar, como tinha em Israel.
né? Mas aqui em Israel, eles desprezavam. Né? Só para completar, só para avançar um pouco já, né, para o segundo tópico, para falar já mais amplamente do templo e dos sacerdotes e levitas, olha só. Com respeito aos sacerdotes e levitas, eu estou no segundo critério já, tá? Estou no segundo critério. O segundo critério é o que aconteceu com os sacerdotes e os levitas nesse período. Qual período? Antes da destruição do templo e depois da destruição do templo. Antes da destruição do templo, eu achei em Ezequiel, capítulo 44, uma nota dizendo que os levitas haviam se desviado do serviço do templo e estavam funcionando como sacerdotes perante os ídolos. Então, eu não sei se era por falta de dízimo, por falta de sustento. O levita não tinha outra forma de subsistência. E ele fala, bom, o que eu sei fazer na vida? Eu só sei oficiar no templo. O templo está fechado. Ou então o templo está dedicado a outros deuses. Para eu não morrer de fome, então eu vou funcionar nos templos que existem. Ou se eles também estavam tão corrompidos ao ponto de não crer mais em Yahvé e pensar, vale mais a pena servir um Deus de resultados. Um Deus que não fica com essa ladainha de pobre, viúva, órfão. Um Deus de resultados. Um Deus que responde rapidamente, né? Um Deus que dá prosperidade. E não um Deus que fica repartindo o pão, né? O fato é que Ezequiel, lá no final do seu livro, vislumbra uma nova aliança, um novo templo, uma nova ordem de coisas, em que haverá sacerdotes santos, sacerdotes limpos. E deste sacerdócio limpo não participará o levita que havia se desviado. Então eu entendo que alguns levitas e alguns sacerdotes haviam abandonado completamente. Seja por falta de recursos, como nós vamos ver em Neemias nas próximas aulas, seja por corrupção mesmo, corrupção deles mesmos. Né? Na destruição do templo, muitos sacerdotes são presos e mortos. Vocês podem ver isso em 2 Reis, capítulo 25, versículos 18, que alguns sacerdotes fogem quando Jerusalém está cercada por Nabucodonosor e a fome aperta muito e não tem mais saída, a zelite, o rei, os nobres e os sacerdotes tramam uma fuga, né? E nessa fuga eles são capturados, são trazidos perante o rei Nabucodonosor e são mortos. Os filhos do rei, os nobres, toda aquela elite econômica, religiosa e política é friamente executada diante do rei Nabucodonosor. O único que foi poupado ali foi o próprio rei, que tem os olhos vazados e é levado preso junto com os demais pobres. Né? Então esse é o destino da elite sacerdotal. Após a destruição do templo, você tem, eu posso citar aqui o exemplo de Ezequiel como um exemplo de sacerdote exilado. Então eu queria que vocês parassem aqui um pouco para pensar na crise dos levitas e sacerdotes que foram para o exílio. Porque eles foram tocados, talvez mais diretamente, pelo juízo divino. Por quê? Porque toda a sua função perante Deus e perante o povo,
todo esse sistema sacerdotal e sacrificial entra em colapso, né? Imagina vocês um levita pensando, eu não tenho mais razão para viver. Né? O Mindu comentou que o levita se uberizou e virou empresário de É verdade. Boa, boa. Sabe por quê? É isso, você matou a charada, é isso que eu ia dizer. Aqui na crise, esses sacerdotes e levitas vão sofrer um exílio e vão tomar dois caminhos. Um é essa uberização, eu concordo inteiramente com você, e aqui vai nascer, quem sabe, aquela obrigação de ter uma atividade profissional, para sobreviver. Porque aqui o levita vai experimentar o desamparo total. Porque o Nabucodonosor não faz diferença, escravo é escravo. Escravo não tem genealogia. Para ele não tem elite ali. Exato, escravo não tem genealogia, escravo não tem pedigree, escravo não tem ungido, menos ungido, sagrado, menos sagrado. Não importa se você tem as mãozinhas finas, porque teu serviço é religioso. Agora vai todo mundo pro vinagre, né? E então os levitas tiveram que uberizar-se, né? Tiveram que ir para a sobrevivência. Por outro lado, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, em 2 Crônicas, vão aparecer levitas que preservaram a sua tradição. Porque quando o templo for reconstruído, na aula seguinte, na próxima aula, vocês vão perceber que tem levitas aptos a desempenharem as funções do templo. Então, esse choque de realidade obrigou alguns levitas a dizer, não, isso é juízo de Deus, isso vai passar. Então, filho, o vovô cantava no templo. Eu canto no templo. Não canto em público, como diz o Salmo 137, né? Como vou cantar se a nossa terra está arrasada, né? Cante aí para nós alguma canção lá de vocês. Não cantaremos, né? Mas eles preservaram seus ofícios. Então tinha levita cantor, levita porteiro, levita tesoureiro, levita guarda. Esses levitas foram encontrados aptos para o serviço do templo. Então tem aqui uma história de fé, né, que nasce na terra do exílio. Ou seja, quando o povo for submetido ao extremo do colapso, nasce uma resistência dizendo, nós queremos a lei de Yahvé, nós queremos os estatutos de Yahvé. E é assim que nós iremos viver, né? Eles assumem sua pobreza, eles assumem sua precarização, né? E um exemplo desse cara é o Ezequiel, né? Leia o Ezequiel. O Ezequiel é um cara que sofre terrivelmente o seu exílio, a sua crise existencial, porque ele é um sacerdote sem templo, né? Ele preserva toda a sua identidade e clama profundamente, denuncia gravemente o culto que está sendo praticado em Jerusalém, e depois que o templo cai e ele recebe a notícia lá em Babilônia, ele proclama uma nova era, um novo culto, um culto em que o povo entenderia o culto de Yahvé. E esta aliança prevista por Ezequiel, ela é completamente apocalíptica e escatológica, ela nunca se cumpriu, né? Então a gente até pode pensar, quem sabe, né? Se fosse um trabalho acadêmico, aqui seria aquele ponto em que eu deixaria aberto para pesquisa, né? Tipo, olha, não vou entrar nisso, mas vou deixar aqui aberto para pesquisa. Quem sabe Ezequiel não estaria enxergando a igreja, né?
e o novo sacerdócio que Cristo estabeleceu, né? E quem sabe a gente não está naquele estágio de cochear entre as religiões ao nosso redor e a religião de Yahvé, a religião da graça. Falta falar sobre os pobres, né? Posso continuar? Só fazer uma observação. Aqui você disse, eu escrevi que a elite, dentre eles os sacerdotes, foi morta diante do Nabucodonosor. Eles estavam no lugar errado, os sacerdotes, porque eles não eram para ser da elite, né? Sim, exato. Então isso é uma perversão eles estavam no lugar errado, porque isso foi a partir da monarquia. Sim. Antes da monarquia, os levitas e sacerdotes, eles eram os pobres da terra que dependiam da partilha, da ajuda do povo. Lógica. Então, eles foram mortos junto com os nobres, porque eles optaram por ser das elites. Nossa, sofreram. Eles participam do pecado e participam do juízo, né? Aproveita essa tua fala para dizer o seguinte: percebam como a monarquia, tem uma aula, né, boa, exclusiva sobre isso aí nas aulas anteriores, em que eu trato disso. Percebam como a adoção da monarquia é incompatível com a generosidade, e aqui nós estamos vendo o fim dela, né? A monarquia, a lógica da monarquia tem que levar à lógica do império. E a lógica do império é completamente incompatível, ao ponto de os pobres de Yahvé estarem na mesma categoria que a monarquia, né? E a monarquia, junto com a monarquia, vai sofrer o juízo dos ricos, né? Junto com os ricos, contado entre os ricos. Por não ter sido voz profética. Exatamente. Né? Por não ter se aliado ao sistema do mundo, né? Perfeito, interessante. Bom, vamos então ao último critério, que é o critério de amparo dos pobres, né? Antes e depois, né? Antes, eu queria eu vou propor aqui algumas referências em Jeremias. Jeremias, antes da queda de Jerusalém, denuncia a injustiça praticada contra o estrangeiro, contra o órfão, contra as viúvas e o excesso de violência. Isso está no capítulo 5, versículo 28, no capítulo 7, no capítulo 22. Vamos ver o capítulo 22 de Jeremias, porque tem várias referências lá. Deixa eu pegar aqui, capítulo 22. Ele condena a religiosidade associada à injustiça, ele condena a desobediência à lei. É Ezequiel 22. Ezequiel 22, que é antes da queda de Jerusalém, porque me parece que Jerusalém vai cair no capítulo 24, 27, peraí, deixa eu ver aqui. Agora você vai analisar o terceiro aspecto. O terceiro, isso. Deixa eu ver. Capítulo 22, é antes da queda de Jerusalém. No capítulo 22 de Ezequiel, ele denuncia a opressão do pobre e do necessitado, roubos contra os pobres, não devolução do penhor, era obrigado a devolver o penhor do pobre. Ele denuncia extorsão contra o estrangeiro, versículo 7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos para com o órfão e a viúva. Versículo 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. O próprio povo. O povo contra os pobres, né? Versículo 9. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Versículo 12. No meio de ti aceitam suborno para derramar sangue. Usura e lucro tomaram
extorquindo. Exploram o próximo com extorsão, mas de mim se esqueceram. Versículo 13. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração e por causa da tua culpa de sangue, porque que há no meio de ti. Estará firme o teu coração quando eu te julgar? Versículo 25. Conspiração dos seus profetas há no meio de ti. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam e multiplicam as suas viúvas no meio delas. Ou seja, além de não proteger as viúvas, a violência deles ainda multiplicava o número de viúvas. Por fim, no versículo 16, capítulo 16, versículo 49, fala algo para a gente estremecer, no capítulo 16, versículo 49, que fala assim: eis que esta é a iniquidade de Sodoma, tua irmã, Sodoma, irmã de Jerusalém. Eis que esta é a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi o pecado de Sodoma e qual foi o pecado de Jerusalém? Soberba, fartura de pão e prosperidade. Próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, o pecado de Sodoma foi o capitalismo. Soberba, a soberba que o dinheiro dá, fartura e tranquilidade para si, mas não reparte com o pobre e com o necessitado. Fala-se tanto do pecado de Sodoma, do pecado da luxúria e das perversões sexuais, mas aqui em Ezequiel a leitura é muito mais funda. Eu não faço uma divisão entre as perversões. Eu apenas entendo que Ezequiel está mostrando que a perversão não tem limites e que ela abrange todas as áreas e que a soberba se manifesta em todas as áreas e que ela acaba corrompendo o próprio que a pratica, né? Que ela acaba agredindo e degradando e degenerando sem limites, como um fermento. Mas aqui é colocado o dedo na raiz do pecado. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade ela obteve. Como é que ela obtém fartura? Como é que ela obtém próspera tranquilidade? Porque ela explora o outro e não reparte com ele, não ampara, não cuida dos necessitados. E dentro dos necessitados, nós podemos colocar o órfão, o estrangeiro, a viúva e os levitas fiéis, aqueles que preservaram seu estatuto. Depois da destruição do templo, como ficam os pobres? Ora, para os exilados, todos são pobres. Então, como eles ficam? Eles ficam pobres, né? Pobres numa terra de classes sociais, né? Por exemplo, Daniel é levado para o palácio, porque ele interessa a Nabucodonosor. Ezequiel não foi levado para o palácio. Por quê? Porque ele não interessa a Nabucodonosor, né? Então, todos são pobres. E os pobres vão para a periferia, vão viver como estrangeiros lá, vão experimentar na carne aquilo que nunca deveria ter acontecido em Jerusalém. E o que acontece com os pobres de Jerusalém? Os pobres de Jerusalém possuem todas as terras. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 25, versículo 12, Jeremias, capítulo 39, quando ele fala que os mais pobres da terra receberam terras
e vinhas para cultivar. Então, assim como a terra recebeu reforma agrária, 70 anos de descanso, e o descanso era para os pobres, então agora os pobres vão receber 70 anos de terras, 70 anos de lavouras, 70 anos de reforma agrária. Sem terra, ganham terra. Eles vão possuir terras, vão ficar à vontade e vão ficar com tudo aquilo que deveria ter sido dado a eles desde o começo. Então, o que eu fiz aqui? Analisei os 3 critérios: amparo do templo, sustento, manutenção do culto, amparo dos sacerdotes e levitas e amparo dos pobres, neste momento crítico de subordinação de Jerusalém, porém sem o colapso total e depois do colapso total. Né? Uma rapidíssima explanação apenas para pontuar a temática da generosidade, né? Mostrando como Deus, a lição que Deus deu ao povo é uma lição de generosidade. Vocês querem acumulação? Então eu vou colocar vocês lá. Vocês vão ser peões no sistema de acumulação. Prosperem lá em Nabucodonosor, em Babilônia. Prosperem lá. E vou dizer mais. Na próxima aula nós vamos ver que alguns prosperaram lá e nunca mais voltaram. O sistema da acumulação, da meritocracia, ele premia alguns. Né? Porém, aqueles que não se adaptam ao culto de Nabucodonosor, ao primeiro sinal, voltam para Jerusalém, mesmo que seja para revirar escombros, mas voltam para Jerusalém. E aí começa a nascer o mundo que vai desaguar em Jesus. Né? É por isso que nós estamos analisando esse período aqui. Tá. Uma coisa interessante é que os pobres ficaram na terra e daí receberam a terra, mas na verdade não era para haver pobres e eles estarem sem terra. Claro, não era para existir no plano de Deus sem terra. Claro. Certo? Então isso já era uma corrupção da aliança. Sim. Né? E Deus fazendo um conserto, um remédio. Exatamente. Tipo, eu faço questão. E o castigo é parte também da aliança. Sim. Porque a aliança era condicional. Se vocês me obedecerem, eu lhes darei o melhor dessa terra. Se vocês não me obedecerem, vocês vão se tornar espalhados pelo mundo. Moisés falou sobre isso. Sim. Por isso que eu quis destacar aqui o abandono da lei e dos estatutos. Né? E Deus cobra isso pontualmente. Fazia parte da aliança o descanso da terra. Eu fiz as contas aqui, como se Deus falasse, fiz as contas aqui e vocês me devem 70 anos. Então, eu vou cobrar. Vou cobrar os 70 anos. Sim. A terra serão dos pobres, dos estrangeiros, é aí que nascem os samaritanos, né? Dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas que perderam seus maridos na guerra, nos órfãos e tal. Vivam aí. Escolham a terra. Eu quero a terra lá que era do rei. Pode pegar. Terra dos sacerdotes, corruptos e tal, pode pegar. Está tudo livre. Podem herdar. Que interessante. A gente sempre... Ano do jubileu, né? Você falou não deveria haver pobres. Essa terra aqui foi da minha família lá, 200 anos atrás. Pode pegar. Tá tudo à vontade. Porque não obedeceram, né? No ano do jubileu, não devolveram a terra. Exatamente. Né? Deus faz aqui uma compensação. Tinha dízimo nessa época, tá? Tinha dízimo. Por quê? O templo funciona. Só que funciona de modo corrompido. Exatamente. Né? O dízimo foi desviado do seu propósito original. Exatamente. Tudo desvirtuado. Tem religião. Não se esqueçam disso. Eu sempre ouvi sobre o exílio, mas a parte que é destacada é a parte da idolatria apenas. Eu nunca vi esse olhar que você está fazendo com respeito a analisar esses 3 aspectos, né? Que são a manutenção do culto, o amparo dos levitas, tá chegando agora. O amparo dos levitas, que são os pobres oficiais de Yahvé. Eu tô com um aluno aqui hoje que tá me dando um trabalho. Não tá aguentando a quarentena. Não tá aguentando a quarentena, cara.
Então, esses três aspectos não foram observados, né? E aí, eu nunca vi esse olhar, e especialmente esse olhar de que os pobres ficaram na terra, que é uma ironia, né? Enquanto a elite foi para o exílio, a maioria delas, e os sacerdotes que tomaram o lugar errado, que deveria estar entre os pobres, e poderia ter ficado na terra, e plantado não, porque eles não ganhavam terra para plantar, né? Mas aí poderiam, porque sendo que não tinha outra maneira, não tinha tempo, eles poderiam plantar e sobreviver. E aí eles tomaram o lado do que estava no poder, né, do império, e aí eles foram mortos junto com os principais diante do Nabucodonosor. Se fossem levitas ou os levitas que preservaram seu status, ficaram na terra, né? Podemos imaginar que dentre esses pobres aqui, quem não por exemplo, quem continuou sendo voz profética. O Jeremias é de família sacerdotal, ó, não tinha lembrado disso. O Jeremias é de família sacerdotal, né? Ele fica lá. Ele é de família sacerdotal, assim, tinha esquecido disso. Tipo, cala a boca, eu tô falando e cala a boca, você tá sempre... O Jeremias é um... Deixa eu ver se o livro aqui deixa explícito isso. Tem alguma questão aí? Tem, a Ivete comentou assim, ó, a lógica do império é o dinheiro, mamon. Estamos vendo como Paulo Guedes age nesse momento na distribuição do dinheiro público. Sim, em tempos de pandemia, em tempos de caos, né? E a turma que está sendo destinada pelo sacrifício, percebam como a lógica idolátrica está presente. Tem um filósofo, depois eu não sei se o Elton vai assistir essa aula, vai ver que eu estou falando desse filósofo, que eu vivo esquecendo o nome. René Girard. Ele é católico, recentemente falecido. Ele desenvolveu esta filosofia da vitimização, da vítima, né? E é ele que elabora esta compreensão de que Jesus é a vítima final e definitiva. Jesus é a única forma de escapar da necessidade de sacrificar, o bode expiatório, de sacrificar pessoas. Percebam como essa lógica está claramente presente na nossa sociedade quando nós olhamos com frieza a informação de que, para salvar o mamon desta época, nós temos que sacrificar algumas pessoas. Né? E aí falamos dos essa lógica está tão entranhada no nosso povo e nas nossas igrejas que pastores estão fazendo essa conta, estão fazendo essa estatística. Eles estão fazendo, bom, lá na igreja tem, sei lá, tantos por cento da minha igreja tem acima de 60 anos. Se morrer, morrem com Cristo, né, irmão? Se morrer, morrem em paz e tal, né? Não preciso dizer mais nada. O Celso fez um comentário sobre isso e disse: entre o santo e o profano não fazem diferença, entre aspas. A igreja atual carregou-se do legalismo hipócrita do antigo Israel ao mancomunar-se com o Estado e conclamar jejum nacional a um mito. Exatamente. E a liderança mitificada do Brasil quer oferecer para a imolação milhões de vidas para o Deus Mamon, pois a economia está acima de tudo. Exato. Essa igreja perversa profana os mandamentos essenciais de Cristo, pondo um jugo sobre muitas pessoas. E vai sofrer o juízo junto com o mundo. Né? Vai sofrer o juízo. Interessante observar, eu não tinha me dado conta disso, estou observando agora, que Jeremias é filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Portanto, Jeremias é um levita fiel. Né? É um levita fiel, é um daqueles que preservou. Eu não sei dizer aqui agora do Baruque, né? Eu não sei, tem a filiação de Baruque, se alguém depois achar aí, não vou procurar agora, mas o Baruque, que é secretário de Jeremias, ele também
provavelmente é um levita, só para mostrar que tinha levitas fiéis, né? Levitas que preservaram seu status. Tá, tem outros comentários aqui. O Clevison está assistindo e colocou: Opa. Reforma agrária, plano de Deus. Então, para quem está assistindo, né, pode ver que a reforma agrária não é do demo, é de Deus. Cara, o que Deus propôs para o povo de Israel, que nunca foi implementado. E a igreja abomina a reforma agrária. É algo assim perfeito, né? Eu já falei isso aqui, né? É muito superior a qualquer sistema que nós conhecemos hoje, né? Porque, primeiro, a terra não tem dono. Ninguém é dono definitivo da terra. A terra é de Yahvé. Todos recebem sua parte. Então, não é necessária reforma agrária, porque não tem acumulação de terras. Todos recebem terra. E tem um mecanismo para corrigir periodicamente as distorções naturais do sistema produtivo. Porque pode ser que no sistema produtivo um perca a sua terra e esse daqui redima a terra. Então ele acumula terra e esse daqui perde terra. Porque a economia é assim, ela é dinâmica. Né? Uns se dão bem, outros fracassam eventualmente e tal. Mas tinham os esquemas, os anos sabáticos e os anos jubilares, né, para corrigir o sistema. E então não é exatamente uma reforma, mas é um ajuste periódico, né? Uma reforma sempre reformanda, né? Para manter o acesso de todos à única forma de produzir riqueza, né? Do mundo antigo e até hoje, né? Que é a terra. Né? Então o problema da terra está no centro do exílio. O exílio é a perda da terra. Agora eles vão para Jerusalém, para a Babilônia, e quem tem terra lá? Quem tem terra lá? A terra lá é dos deuses, segue outra ordem, outra lógica. Né? A Vera fez uma pergunta que eu também pensei. Tenho uma dúvida. Os pobres ficaram nas terras dos ricos em Jerusalém, que de fato eram deles, né? Sim. Porque houve essa distorção, houve acumulação. Mas anos depois, voltou-se ao início com ricos e pobres em Israel. Os antigos ricos retomaram suas terras ou os pobres faltou alguma coisa. Ou os pobres assimilaram, talvez, a mentalidade de ricos. Ah, sim, tá. Ah, ok. Os pobres, né, assimilaram a mentalidade de ricos, lembrando do filme O Poço. Ah, legal. Então legal. Eu também pensei nisso. Ótima Quando pergunta. Voltou... Próxima aula. Próxima aula? Próxima aula eu quero falar sobre o retorno com Ageu e Zacarias, Zorobabel, Josué. É muito interessante porque nós vamos olhar a reorganização do sistema, né? A reorganização do sistema. Depois nós vamos olhar o período de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 5 vai falar sobre isso, né? Que tão logo o povo se reorganiza, o defeito surge junto de novo. A mentalidade se recoloca, né? Então nós vamos verificar isso. Dentro deste cenário é que nós vamos estudar Malaquias. Dentro deste cenário. Então, as próximas aulas serão uma sobre o período de Ageu e Zacarias. Vou deixar uma tarefa aí para a quarentena, né? Leiam Ageu. É bem pequenininho, acho que é um dos menores livros do Antigo Testamento, Ageu, acho que 2 capítulos. Leiam o início do livro de Ezequiel, especialmente o capítulo 7 e 8, que fala sobre jejum, que o povo queria saber se eles deveriam fazer jejum, né? Porque o jejum tinha nascido como uma religião do exílio, uma religião sem templo. Então o jejum foi uma forma que eles usaram
para preservar um certo temor a Deus. E eles voltam para Zacarias, no capítulo 7, e falam assim, olha, irmão, será que a gente preserva o jejum? E aí Zacarias cita para eles Isaías 58, né? Vai ser muito interessante observar isso nesse tempo de quarentena, de convocações, de jejum, né? Vai ser interessante. Que mais? Depois nós vamos para Esdras e Neemias, e dentro desse panorama é que nós vamos encaixar Malaquias. Aí eu acho que nós vamos começar a entender Malaquias. Começar a entender Malaquias. Que eu estou tentando ainda entender. O Celso falou o seguinte: a violência da igreja atual se dá sob 2 aspectos. Primeiro, amedronta para extrair dízimos e primícias dos neófitos. Segundo, não dá chance para que os tais conheçam as escrituras em sua profundidade. É a partir disso que entra a meritocracia para dar fundamento a esse discurso violento e falacioso da igreja. Sim. Assim como os sacerdotes, eu li aqui, né? Assim como os sacerdotes ajudavam, né? Eu li ali, segundo Crônicas, né? Assim como eles ajudavam a desviar o povo multiplicando abominações, assim também o clero profissional pode fazer esse papel, né? O papel deles aqui, ó. Os chefes dos sacerdotes, eu anotei aqui na minha lição, quando o templo se alia ao trono, templo e trono, né? Quando o templo se alia ao trono, o rei é perverso e o templo homologa ou legitima a corrupção do rei e não proclama o chamado de volta. Então, olha só, eu estou falando aqui, eu me baseei hoje muito em Jeremias, que é um sacerdote, e em Ezequiel, que também é um sacerdote, e que são bocas bradando ao povo para voltar à religião de Yahvé contra uma classe sacerdotal que legitima a corrupção do rei. Então, é gravíssima a falta, gravíssimo o pecado de uma classe sacerdotal que desvia-se do mandamento de Yahvé, da lógica, do logos de Yahvé, para legitimar a corrupção do trono, para legitimar, para dizer para os caras que mandam, ok. Jeremias fala assim, ai daqueles que dizem paz, paz, quando não há paz. Porque tem pessoas que não devem ficar em paz. Elas devem ouvir o grito de alarme. Jeremias é que vai dizer, este templo vai cair. Não digam em seus corações, não vou achar aqui agora, não digam o discurso do templo, acho que é o capítulo 16, não digam em seus corações, casa do Senhor é esse templo, porque este templo vai cair, esse templo não tem sentido dentro da lógica de Yahvé. O que tem sentido é a observância da lei, dos estatutos, né? Capítulo 7, o fim vem, não digam casa do Senhor, não digam que não haverá juízo de Deus contra esse povo. Então os profetas de Yahvé hoje deveriam estar dando o alarme, deveriam estar bradando nas esquinas, pelo menos para que os religiosos escutem e voltem e não digam, eu amarro em nome de Jesus esse juízo, porque Deus vai dar tempo de a abundância, vem aí o avivamento e tal, que não virá. Eu amarro o coronavírus. Tem crente amarrando o coronavírus, para que nossa mentalidade da acumulação, da prosperidade, da fartura, nossa expropriação babilônica e violenta continue.
Eles estão abençoando o sistema babilônico egípcio, o sistema corrupto, idolátrico, e dizendo paz, paz, quando não há paz. Então é necessário que alguém brade, é necessário que alguém ruja, como diz Amós, né? Falou o Senhor, como não rugirá aquele que ouviu, né, a voz do Senhor, ou como os apóstolos disseram, né, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Depois do Pentecostes, depois de ver a partilha, depois de ver um novo sistema, depois de ter visto a comunidade dos santos em Jerusalém, não podemos deixar de falar desse novo sistema que o Espírito Santo inaugurou, né? A própria lógica, eu estou falando aqui da lógica, estou me lembrando que Jesus em João é chamado de Logos, né? A própria Logos de Deus foi dada a nós, né? E essa é o ressurgimento da aliança, a aliança que Jeremias viu, a aliança que Ezequiel viu, né? Derramarei do meu espírito, derramarei sobre vós a água pura e ficareis purificados. Escreverei minha lei nos seus corações. Vocês amarão meus mandamentos. Vocês amarão meus estatutos. Ninguém precisará dizer, olha, é assim que está escrito, porque vocês mesmos amarão a fazer a minha vontade, né? Essa é a nova aliança que Jeremias e Ezequiel viram. O Bebeto comentou, Deus abomina a espiritualidade que não produz frutos de justiça. Com certeza, ela é mais perversa, por isso que Jerusalém é chamada de irmã de Sodoma. Jesus vai falar o seguinte, olha aí, né, Bebeto e demais irmãos e irmãs que ainda estão online. Jesus vai dizer o seguinte, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma, eles teriam se convertido. Então, a justiça, a religiosidade sem justiça é pior do que o pecado de Sodoma. Por isso que Ezequiel vai dizer, vocês são prostitutas sem vergonha. As demais prostitutas vendem seu corpo. Vocês compram amantes. Vocês é que entregam seus corpos e vocês é que pagam. Nem os seguidores dos ídolos desceram tão baixo assim, né? Isaías vai dizer isso. Até o boi, até o animal, até o jumento conhece o seu Senhor. O meu povo não me conhece. E Isaías vai dizer, ai de vocês que acumulam terras, que acrescentam propriedades, que se enchem de casas até ficarem como os únicos proprietários da terra, latifúndio. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque vai ser devolvida aos donos delas. Então, claro que Deus quer uma obra de justiça. Meus irmãos, a nossa religiosidade perversa, a nossa religiosidade violenta, como disse o Celso, a nossa legitimação da violência já chegou ao limite. É necessário voltar urgente, porque a igreja tem legitimado os maiores genocidas da história, piores do que os genocidas dos ídolos, piores. Nunca se derramou tanto sangue como sangue em nome de Deus, sangue para os impérios, para aqueles que quiseram legitimar a injustiça em nome de Deus. É urgente voltar, é urgente derrubar os altares, os bezerros de ouro que nos desviam para outro culto. É urgente adotarmos um novo sistema, um sistema de partilha. A Vera nos chamou a atenção aí para
E depois? E depois desses 70 anos? O povo vai se converter? Bom, veremos nós nos próximos capítulos. Ó, nosso horário já está avançando, bem avançado, mas tem 2 comentários aqui que você já falou, inclusive do latifúndio, que foi o Bebeto, ele falou assim, latifúndio é consequência da queda. O projeto original previa apenas arrendamento, a terra é de Deus. Exatamente. Aí outro comentário, o Celso falou, Raabe fez justiça sem religiosidade. E um comentário para finalizar é da Ruth, que ela disse assim, cai um temor tão grande em meu coração à medida que o estudo vai avançando. E a corrupção da atual igreja também vai avançando a ponto de proclamarmos tempos de paz, saúde e prosperidade e avivamento também, Ruth. Quando Deus nos diz o contrário. Quanta falta de discernimento tem havido na Igreja de Cristo. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Eu participo do mesmo sentimento, Ruth. Nós fazemos dessa sua oração a nossa, né? Sim. Bom, meus irmãos, eu quis fazer então esse levantamento para mostrar o colapso total, né? O colapso, o seu propósito e tal. Na próxima aula nós voltamos com Esdras, capítulo 1 a 6, Ageu, parte de Zacarias, por aí, né? Esdras, Ageu e Zacarias, que são os homens do retorno, ok? Boa semana a todos, feliz Páscoa, Deus abençoe gente, todos vocês. Bom Boa semana. E fiquem em casa. E ajudem os outros que não podem a ficarem em casa, né? Sim. Repartam, partilhem, socorram, tá bom? Deus abençoe a todos.